Quando a constelação familiar ajuda? Você já se perguntou por que certos padrões se repetem na sua vida? Relações que não se sustentam, pesos emocionais que muitas vezes você nem sabe de onde vem. Às vezes a dor nem é sua. E é aí que a constelação familiar entra. É aí que a energia da constelação trabalha. Hoje eu quero conversar com você sobre quando a constelação familiar realmente ajuda. E também sobre o papel do constelador. Porque não é magia, não é uma promessa de cura instantânea. É um encontro com o que vem antes de você. Vamos junto? Bom, a constelação familiar ajuda quando você sente que já tentou de tudo. Quando a terapia tradicional parece ter chegado no limite, sabe? E principalmente quando existe um sentimento profundo de repetição, vivendo o mesmo ciclo várias vezes. Coisas que você vive, que também a sua mãe viveu, seu pai viveu, a sua avó viveu, mas muitas vezes você nem percebe. Nem percebe que está só repetindo. A constelação, na verdade, é uma abordagem terapêutica que trabalha com o campo da consciência familiar. Ela parte de um princípio simples e profundo. Nós carregamos em nós não só a nossa história, mas também a história de quem veio antes. E o constelador, o que ele faz, né? Eu, como constelador, eu não vou te dizer o que fazer, eu não vou te dar conselhos prontos ou tentar te convencer de nada em relação ao que deve ser curado ou não. Meu papel é criar um campo, um espaço seguro, onde as dinâmicas que precisam aparecer e ser manifestadas possam finalmente ser vistas, sabe? É como acender uma luz num quarto escuro, mas essa luz como se fosse a verdade, né? E essa luz ela sempre esteve lá, a verdade sempre esteve lá. É nada mais do que encontrá-la. E sim, a constelação familiar ela pode ser integrada com qualquer caminho espiritual. Hoje, por exemplo, você encontra a constelação sendo usada na igreja, nos centros holísticos, em grupos terapêuticos, em religiões como o espiritismo, o budismo, e até em algumas linhas cristãs. Porque ela não leva você a uma doutrina, ela leva você a um movimento de alma, a um reencontro com a sua ancestralidade, entende? Sem quebrar sua fé, mas ampliando o olhar. E isso não é algo místico ou distante. Normalmente as pessoas que chegam para constelar, geralmente elas carregam algo que não sabem explicar, sabe? Um bloqueio financeiro, uma dor emocional que parece eterna, ou um medo que não tem motivo, ou até uma sensação de que falta algo, mas não sabem o que falta, sabe? E quando você se abre para constelar, digamos assim, você entra em contato com a força da vida que te trouxe até aqui. Você olha para quem veio antes, e ao fazer isso você não está culpando ninguém. Você está se reconectando com uma parte de você, sabe? A constelação, muitas vezes, ela ajuda quando você está pronto para fazer um movimento, sem ser vítima das circunstâncias, mas, eu costumo dizer, se tornar o protagonista da sua própria história. E eu sei, pode ser desconfortável, porque às vezes o que precisa aparecer é exatamente aquilo que a gente evita, né, por muito, muito tempo. Mas é aí que mora a cura. É aí que mora a cura. Quando você aceita que não precisa carregar tudo sozinho, sabe? Quando honra o lugar dos seus pais, dos seus avós, de todos os seus ancestrais. Quando entende que a vida vem deles e que a dor também pode vir, mas que não precisa ficar. Entende? Se você sente esse chamado, se sente que algo não se encaixa, mesmo depois de terapia convencional, mesmo depois de, enfim, de tentar se encontrar, a constelação ela pode te ajudar. E eu queria, através desse vídeo, trazer isso hoje para vocês, trazer a importância, trazer um pouco do significado,
um pouco desse momento de cura, sabe? Desse momento de cura que a constelação traz através desse campo energético que trabalha a consciência familiar, fazendo com que a gente continue cada vez mais honrando a nossa história, a nossa linhagem e trazendo a força da vida, a força do yin e do yang, da mãe e do pai, do masculino e do feminino, sabe? E a partir dessa força deixar de ser a criança e vibrar no adulto. Bom, é isso, gente. Se você sente o chamado, se você sente que talvez seja um momento importante, as constelações elas podem ser feitas de forma individual, de forma online, de forma em grupo, de forma presencial. A gente pode fazer constelação em grupo, coletiva, online. Eu tenho uma constelação para dezembro, mas que já não tem mais vaga. Estou pensando em abrir uma outra turma, né, digamos assim, para o início do ano que vem. E é assim que eu tiver data eu divulgo para vocês. Mas é isso. Gratidão infinita. Não só comigo, mas se você sente chamado, procure um constelador, procure entender melhor de onde você vem, por que ser quem se é. Sabe, muitas vezes a gente está julgando o que a gente simplesmente repete, né, sem saber por que inconscientemente. É isso. Espero que faça algum sentido para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Constelação. Constelação familiar é ação, é movimento, é buscar o movimento da vida através das nossas próprias pernas, né? Energia masculina, feminina e caminhar como adultos prósperos, saudáveis e abundantes, com toda a força da energia ancestral que nos conduz e que nos carrega. É isso, gratidão infinita. Se você ainda não curtiu, curte, se inscreve, comenta, seja muito bem-vindo por aqui e a gente se encontra em um próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!